Olá, essa aqui é a tela do tracker. Eu vou fazer uma pequena análise de um vídeo aqui, como uma demonstração. Então a gente começa abrindo o arquivo. Eu devo ter esse arquivo aqui em Downloads. Lá está. É um arquivo .mov, gravado de um celular. Aqui a gente vê os frames sendo baixados. E aqui já abriu, tá? Já abriu a imagem, eu posso dar um play aqui para ver o movimento de queda que me interessa, tá bom? Tem um bom trecho aqui do vídeo que não nos interessa. Então a gente pode voltar aqui na imagem e nesse triângulo preto arrastar com o mouse, tá? Até o ponto de início ali, ó. Então é frame 26. Frame 26 que nos interessa, tá bom? Aí esse vai ser o início do nosso vídeo, tá? E o final vai ser aí. Então, frame 55. Eu posso fazer aqui arrastando esse triângulo preto ou já vindo aqui no ícone azulzinho, onde eu leio ajuste e cortes de vídeo, tá? Então, esse é o quadro inicial 26. O quadro final para a gente vai ser o 55, tá? Então, ao invés de 144, eu vou apagar e colocar 55, que é esse quadro com o móvel no ponto final aqui da queda, tá bom? Aqui eu tenho informações sobre a taxa de quadro, 30 quadros por segundo, tá? E também o intervalo de tempo entre os quadros, que é 1/30. Eu aceito e posso partir aqui para o próximo ícone, que é o ícone que permite que eu calibre o tamanho das coisas, tá? Então aparece ali um bastão de calibração com 1 metro, tá? Aqui. E eu posso agora, clicando com o mouse, arrastando um dos pontos, tá? Até lá o início da marcação na minha, no meu plano inclinado ali, aquela régua que aparece, tá? Então vou até um ponto aqui. Tá difícil de enxergar o que está escrito nessa régua, mas nós podemos dar um zoom aqui. Vou dar um zoom de 100%. Aí com o mouse eu arrasto, tá? Até uma das extremidades, essa aqui, né? Aí eu deixo ela bem no início aqui, em 0, tá? Aqui eu tenho 100, 200 milímetros, né? 300. Deixa eu voltar aqui para 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700 milímetros e 800. Então eu arrasto aqui, ó, clicando com o mouse, ó, até 800 milímetros. Pronto. Eu vou diminuir o zoom aqui, vou deixar em 50%. E agora eu clico nesse valor que estava dando 1 metro e peço para fazer uma alteração. Clico agora com teclado aqui, né? Colocando 800 milímetros. Ó, ele pergunta: você vai realmente querer mudar a unidade de comprimento para milímetros? A resposta é sim. Pronto, então posso clicar novamente aqui para desaparecer essa linha azul e vou no próximo ícone, tá? Aqui vai aparecer os eixos coordenados. Bom, em princípio está numa inclinação 0. A origem eu posso colocar onde eu quiser, tá? Posso colocar aqui nesse ponto, tá? Se me é interessante.
Agora, o que é muito indicado aqui é deixar esse eixo X paralelo ao plano inclinado, tá? Então, aqui a gente enxerga uma marcação, eu clico nessa marcação com o mouse, tá? Com o botão da direita e vou arrastando ela, tá? E com isso eu consigo inclinar o eixo X até ficar paralelo ao trilho de ar, tá bom? Posso ver aqui na ponta se ele está razoável aqui. Aparentemente sim, né? Muito bem. Volto para cá. E aqui eu vejo uma informação do ângulo a partir da horizontal, que é de 14,7 graus. Tá? E a posição aqui que eu escolhi, né, para o x e o y, que é aqui, ó, a origem, perdão, né, no x e no y. Pronto, agora eu posso clicar aqui, não me interessa essa barra aqui, tá? Que aí seria interessante quando eu tivesse dois objetos que eu queira saber a distância entre eles, né? Não é o caso, a gente vai acompanhar um único objeto. Então eu já vou clicar aqui, ó, no track ou no acompanhamento, crio uma nova trajetória de ponto de massa, tá? E já abre aqui, ó, percebam, o gráfico x em função do tempo, y em função do tempo. Não tem nenhuma informação ainda aqui, tá, na tabela. Isso porque eu ainda não iniciei a marcação. Mas eu posso iniciar a marcação fazendo o seguinte, ó, eu vou voltar aqui para o início do movimento, tá? Quando o móvel está aqui, ó, e aí eu posso escolher um ponto em que eu vou acompanhar o movimento. O ponto vai ser esse aqui, tá? Esse 2. Poderia ser esse ponto aqui também, o disco, né? O disco dourado. Então, vamos até fazer no meio do disco dourado, tá? Então, eu vou clicar aqui no meio dele, mas antes de clicar, eu tenho que apertar, lendo aqui na linha amarela que aparece embaixo, ó, na tecla Shift. Então, vai lá, Shift. Quando eu aperto em Shift, o meu cursor aqui do mouse se transforma em um quadrado. Então, eu vou clicar aqui, ó, bem no ponto, ele ainda está parado. Agora que ele começa a se movimentar, e eu vou acompanhando, ó, o disco, sempre clicando no, no centro do disco. Tá? Cada vez que eu clico, automaticamente ele vai para o próximo frame. Tá? E ali no gráfico eu vejo a formação dos pontos, tá? Os pontos experimentais. Vamos ver se tem mais uma parte do movimento. E sim, continuo apertando aqui no Shift e clico com o mouse no meio aqui, ó, do disco, que agora fica borrado, né? Porque ele está em maior velocidade. Tá? Pronto. Então eu vejo aqui no eixo Y em função do tempo, tá? Não há uma grande modificação na posição, tá? Há uma flutuação aqui, certo? Em compensação no eixo X, aí o movimento está mais claro aqui, né? A gente tem um movimento grande aqui, ó, eu tenho milímetros multiplicado por 10 na 2, tá? Então a gente começa lá em
500 milímetros e vai reduzindo até zero, depois menos 20, menos 200 milímetros, né? Porque esses números que aparecem aqui devem ser multiplicados por 100, tá? Ok. Quando eu vou com o meu mouse em cima daqueles pontos, né? Eu vejo qual é o valor deles, tá? Tanto em T quanto em X, né? Então aqui o meu X é 569 ou 560,9 milímetros no ponto 0,1 segundo. Bom, aí eu posso incluir mais um diagrama aqui, ó. Vou botar o terceiro diagrama e esse terceiro diagrama apareceu aqui como uma repetição do primeiro, né? E eu clico ali no título, né? Ao invés de X, agora eu vou optar por VX. E aqui eu tenho, então, o gráfico para velocidade no eixo X, tá? Em função do tempo. Clicando aqui com o botão da direita, tá? Abre essa seleção aqui e eu opto por analisar. Quando eu faço isso, abre uma janela aqui com os pontos para velocidade em função do tempo. Eu vou só desselecionar aqui a linha, tá? Porque não me interessa ligar os pontos, mas agora eu tenho os pontos experimentais aqui, tá? Vou clicar em analisar e vou pedir para fazer um ajuste de curva e eu opto pelo linear porque me parece que uma reta faz bem o ajuste. E de fato, aqui está a reta, tá? E a reta tem uma equação que é igual a essa que está aqui embaixo, com o parâmetro angular A e o parâmetro linear B. O ajuste é obtido com esses valores aqui, ó, incluindo incerteza, tá? Está na notação científica, né? Em milímetros aqui, ó. Então é menos 2,07 mais ou menos 0,02 vezes 10 na 3 milímetros por segundo ao quadrado, tá? Essa inclinação aqui da reta está associada com a aceleração, tá? Porque notem, essa equação aqui, que é a equação do Fichte, quando nós pensamos no significado físico dela, né, ela pode representar a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, tá? Com a velocidade sendo igual à aceleração multiplicada pelo tempo mais velocidade inicial, tá? Então, A é a aceleração que a gente estava buscando. Então, posso dizer que em metros, essa aceleração é menos 2,07 metros por segundo ao quadrado, tá? Muito bem, esse era o objetivo principal dessa parte, né, da análise de vocês, obterem a aceleração, tá? E a aceleração é feita a partir do ajuste da reta nesse conjunto de pontos experimentais que vocês obtiveram. Bom, era isso aqui.